tudo bem com vocês? Estou passando hoje aqui para a gente trabalhar um pouco sobre a estrutura da Terra. Nós vamos ver tanto a parte interna, a estrutura interna da Terra, como também nós vamos dar uma estudada na estrutura externa da Terra. Mas antes disso é interessante, né, quando a gente passe a falar de estrutura da Terra, a gente entenda, né, que a estrutura interna é diferente da estrutura externa. Nós vamos iniciar com a estrutura externa do planeta Terra, ou seja, nós vamos trabalhar a litosfera, tá? Mas antes da gente trabalhar a litosfera, a gente tem que parar para refletir no seguinte ponto: será que sempre no planeta Terra existiu esse formato de 6 continentes? Mas e o que são continentes? Quantos continentes nós temos? Qual é o maior? Qual o menor? Como é o histórico desses continentes? Pois bem, gente, já que a gente vai trabalhar a litosfera, iniciar a trabalhar com a litosfera, a gente tem que entender o que é a litosfera. A litosfera, a crosta terrestre, é a parte externa consolidada da Terra. Nas áreas continentais, ela apresenta uma espessura de 30 km a 50 km, sendo formada por 2 camadas, a superior, denominada Cial, devido ao predomínio de rochas graníticas ricas em silício e alumínio, e a inferior, chamada Cima, que possui constituição basáltica, na qual sobressai um silício e um magnésio. A camada superior só existe nas bordas dos oceanos e a inferior possui uma espessura de apenas 6 km. O que é que eu estou querendo dizer com isso aí? Que a parte externa do planeta Terra é formada pela crosta terrestre, tá? É justamente porções da crosta terrestre onde hoje estão os continentes. Mas, gente, como eu havia dito no início, nem sempre nós tivemos essa nomenclatura de 6 continentes, tá? Nem sempre. A Terra, segundo o geólogo e cientista alemão Alfred Wegener, ele justificou, criando a teoria da deriva continental, afirmando que todos os continentes que hoje existem, os 6 continentes que hoje existem, todos eram juntos, formando aí uma única massa continental. Para esta única massa continental, ele denominou o nome de supercontinente ou Pangeia. Por que o Pangeia? Porque estamos fazendo referência a continente. Então, Pangeia era o supercontinente, ou seja, todos os continentes que hoje existem eram todos juntos, formando uma única massa continental. E o que é que Alfred Wegener utilizou para justificar a teoria da deriva continental? O formato do continente africano com o formato da América do Sul e o encaixe perfeito entre eles. Se vocês pegarem um globo terrestre, vocês vão passar a perceber, né, ou até um planisfério terrestre, que a América do Sul ela se encaixa perfeitamente ao continente africano. Gente, esta era a teoria da deriva continental. Mas sim, professor, e como foi que houve a ruptura desse supercontinente? Como foi que se formou esses 6 continentes, essa nomenclatura atual? Gente, aí entra uma outra teoria, que é a teoria da tectônica de placas. O que é que essa teoria da tectônica de placas afirma? Que as placas tectônicas estão em constante movimento. Então, devido ao movimento constante das placas tectônicas, houve a ruptura do Pangeia. Ou seja, a quebra do Pangeia se deu com a movimentação das placas tectônicas. Placas tectônicas essas que se movimentam de 3 formas: a maneira ou a forma divergente, a convergente e a transcorrente. Na divergente, as placas tectônicas se divergem, se separam. Na convergente, as placas tectônicas se convergem, ou seja, se chocam. E na transcorrente, elas transcorrem uma sobre a outra. Gente, por que eu estou falando de crosta terrestre? A crosta terrestre
é a parte externa do planeta Terra. Tá? Quando você vai para a estrutura do planeta Terra, nós temos aí crosta, manto e núcleo. A crosta terrestre já é a parte externa, justamente onde estão os continentes. Diante da quebra, né, desse Pangeia, se deu a formação dos continentes. Lógico que não foi uma quebra de uma hora para outra. Lógico que não se deu a formação dos continentes de um dia para o outro. Tá? Como eu havia dito a vocês, os continentes, eles vivem, né? Aliás, as placas tectônicas, elas vivem em constante movimento. Elas se separam anualmente em coisa de 1 milímetro, 2 milímetros, 10 centímetros, varia muito. Mas, professor, é tão pouco, né? Mas isso no decorrer de milhões de anos. Então, a formação dos continentes também se deu em milhões de anos. Aí a gente passa a entender o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo geológico é o tempo da Terra, que é medida em milhões de anos. Hoje a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Esse tempo geológico é dado no que nós chamamos de eras geológicas, que se deu lá desde o período pré-cambriano à era cenozoica, há 65 milhões de anos atrás, com o surgimento do homem. Tá? Quando eu falo em eras geológicas, são as fases, os momentos que passaram o planeta Terra, desde o aparecimento das primeiras células, das primeiras bactérias, dos primeiros anfíbios, dos primeiros peixes, dos mamíferos, das primeiras plantas, das plantas com flores, né, até o surgimento do homem. Tá? Essas são as eras geológicas. Então, no decorrer, né, com o passar desse tempo, a Terra foi tomando, né, o formato que se tem hoje. Gente, se eu falo para vocês de continente, a gente tem que entender o que são continentes. O que vem a ser continente? Conjunto de terras emersas do planeta. O que são terras emersas? São terras que estão acima do nível dos mares e oceanos. Diferente de terras imersas, que são terras que estão abaixo do nível dos mares e oceanos. Para esta medida, essa distância vertical medida em metros em relação ao nível do mar, nós chamamos de altitude. Gente, é justamente a partir daí, né, da litosfera, da crosta terrestre, que nós temos a estrutura geológica ou a província geológica, que corresponde ao embasamento rochoso, ou seja, o conjunto de rochas que sustenta as formas de relevo e que se formou em determinada era geológica. Gente, era geológica, como eu havia dito a vocês, é a história do nosso planeta, a história geológica do nosso planeta, tá? Que é dada desde lá da era pré-cambriana até 65 milhões de anos, com a era cenozoica, que é a era do homem, a era em que nós estamos. Tá? Gente, essa é toda a estrutura externa do planeta Terra. Quando eu digo aqui, na litosfera, o relevo, ao distanciamento vertical em relação ao nível do mar, altitude. Tá? Relevo é toda a superfície terrestre e suas mais variadas formas. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies e depressões. O que diferencia uma da outra, além do seu modelo, do seu formato, é também a distância vertical em relação ao nível do mar. Tá? O relevo ele se encontra principalmente na parte externa do planeta Terra. E quando a gente fala em parte interna do planeta Terra, quando a gente fala em parte interna do planeta Terra, a gente faz referência aí à estrutura interna do planeta Terra, onde nós temos lá, após, né, crosta terrestre, parte externa, após a crosta terrestre, manto superior, manto inferior, núcleo superior e núcleo inferior. Tá? Essa é a estrutura interna da Terra, para dentro da superfície terrestre. Existem enormes dificuldades para a elucidação dos segredos do interior do planeta Terra. Tais dificuldades se devem ao fato de que o homem somente tem acesso a materiais que estão no máximo a 30 km de profundidade, como os expelidos pelos vulcões. Desta forma, o conhecimento científico se baseia no modo como as ondas sísmicas provocadas pelos terremotos se propagam. O homem ele não conseguiu atingir mais de 30 km de profundidade
da superfície terrestre, porque quanto mais profundo, mais quente fica. São temperaturas que chegam a mais de 50.000 graus Celsius, tá? Pois bem, o que vem a ser o núcleo da Terra? É a parte central da Terra, formada por um núcleo sólido de cerca de 1.300 km de raio, a partir do centro do planeta. Encontra-se rodeado por uma camada líquida que possui espessura de 2.100 km. O que vem a ser o manto? Situado entre o núcleo e a litosfera, o manto é constituído por um material pastoso chamado magma. Apresenta temperaturas elevadíssimas e uma espessura de cerca de 2.900 km. Limita-se com a crosta terrestre, pela descontinuidade de Morovik. Os terremotos e o vulcanismo têm como origem a pressão exercida na crosta pelo magma. Que crosta é essa? A crosta terrestre. Tá? Gente, eu trabalhei com vocês aqui um pouco da estrutura da Terra, tanto a estrutura externa, formada aí pela litosfera, a crosta terrestre, e a estrutura interna, formada aí pelo manto e pelo núcleo, tá? Gente, bom estar com vocês. Beijão!